Boa tarde a todos e a todas. Então, cá estamos nós para mais uma edição do Entrevistas e Razão. Então, hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial. O nome dela é Brahma Tirtha Das, ou Bob Corrin. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa pessoa. E o título dessa nossa entrevista, o assunto sobre o qual nós vamos falar, talvez a maior parte da entrevista, é Ciência e Religião. Esse é o título, e o subtítulo é o Instituto Bhaktivedanta e a missão de Srila Prabhupada. A razão desse título é porque Brahma Tirtha, ele não só é um dos fundadores do Instituto Bhaktivedanta, e ele vai falar um pouquinho sobre esse instituto, como também é o diretor atual do Instituto Bhaktivedanta. Então, conosco nós temos aqui a Isabel Furlan, Sri Jamuna, e para nos ajudar com o inglês, nós temos a ecanista, a Érica Espagnolo. Obrigado pela ajuda, ecanista Érica. Então, eu vou falar rapidinho aqui um pouquinho sobre o Brahma Tirtha, tá bom? Então, Bob Corrin Brahma Tirtha nasceu em Newark, New Jersey, em 1949. Ele completou a sua graduação em Química no Instituto Politécnico Rensselaer, em 1971, e recebeu o seu mestrado em Geologia pela Universidade Rutgers. Após uma carreira de 20 anos atuando como geólogo e vice-presidente de uma grande empresa regional, ele atualmente trabalha como consultor ambiental para governos estaduais. Ele é membro do a sua primeira conferência internacional sobre a vida vem da vida, em 1977, que foi realizada em Vrindavana, na Índia. E tem trabalhado também com infinidade de projetos com um devoto chamado Sadaputta Richard Thompson, entre 1995 e 2008. Ele agora atua como diretor do Instituto Bhaktivedanta, de Estudos Superiores. Ele também é um conselheiro para o Krishna West, em Gainesville, Flórida, e um mediador profissional do ISKCON Resolve. Ele é um discípulo sênior de Srila Prabhupada, com quem suas conversas iniciais foram gravadas e posteriormente publicadas em um livro intitulado Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas. Eu vou ler o que eu acabei de ler em inglês, tá? Só para o Brahma Tirtha saber o que nós estamos falando sobre ele. Então, Bob Corrin Brahma Tirtha Das was born in Newark, New Jersey, in 1949, completed his BS in Chemistry in Rensselaer Polytechnic Institute in 1971, and received his MS in Geology from Rutgers University in 1975 after a 20-year career serving as a geologist and vice president of a large regional environmental company. He currently works as an environmental consultant to state governments. He has been a member of the Bhaktivedanta Institute since its inception in 1976, delivering a talk at their first international conference on Life Comes from Life in 1977, and working on a multitude of projects with Richard Thompson, Sadaputta Das, from 1995 through 2008. He now serves as the director of the Bhaktivedanta Institute from Higher Studies. He's also a liaison for Krishna West in Gainesville, Florida, and a professional mediator for ISKCON Resolve. He's a senior disciple of Srila Prabhupada, with whom his initial conversations were recorded and later published in a book entitled Perfect Questions, Perfect Answers. Thank you very much for having accepted our invite. Brahma Tirtha Prabhu, is a real pleasure to have you here with us. Muito obrigado, Brahma Tirtha Prabhu, por ter aceito o nosso convite. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Então, eu vou começar e fazer a primeira pergunta. I'm gonna ask the first question. All right? And here it is. Many times we hear Prabhupada speaking things that seems to indicate that science and religion are incompatible with each other.
But we know that one of the tasks of the Bhaktivedanta Institute is to make those two things, to communicate science and religion. So my question is science incompatible with religion? And what's the contribution of the Bhaktivedanta Institute with regards to that issue? But I'm going to translate. Então, eu falei para ele que muitas vezes, muitos pronunciamentos do Srila Prabhupada nos levam a crer, ou parecem indicar, que existe uma incompatibilidade entre ciência e religião. Por exemplo, as muitas vezes que ele fala de forma negativa sobre a teoria da evolução, por exemplo. Então, eu perguntei a ele se ciência é realmente incompatível com a religião, e sabendo que o Instituto Bhaktivedanta tem exatamente, entre as suas várias incumbências, essa uma incumbência, né, de fazer com que ciência e religião dialoguem entre si, eu perguntei também para ele qual a contribuição que o Instituto Bhaktivedanta tem dado ou pode dar para essa questão. Ok, Brahmatita Prabhu? Okay, and if you prefer, you can just do the questions in Portuguese, and I can read them in English because you sent to me, or you can say them in English, your choice. So it's a very good question. Então é uma ótima pergunta. Prabhupada, one of Prabhupada's most interesting books to me is The Science of Self-Realization. Um dos livros mais interessantes de Prabhupada para mim é a ciência da autorrealização. Prabhupada was making the point that Krishna consciousness is a science. Prabhupada dizia que a consciência de Krishna é uma ciência. I'll give you an example. Vou dar um exemplo. I am located at the University of Florida. Eu estou localizado na Universidade da Flórida. Like most schools, Florida has a mascot. Most schools? Like most universities, the university has a mascot, like an animal. E a maioria das universidades tem um mascote, né? Um animal que é o seu símbolo. Ours is the alligator. O nosso é o jacaré. So the Florida sports teams are known as the Gators. Então a equipe de esportes da Flórida se chama, how is it called? Gators, short for alligator. Gators. Yeah. Tipo os jacarezinhos, como se fosse assim. You have the drink in Brazil called Gatorade. Vocês têm essa bebida, né, chamada Gatorade no Brasil? Do you have that? Yeah. Gatorade was invented by a professor at the university so the football team would not become dehydrated. Então essa bebida Gatorade foi criada lá para que os atletas não ficassem desidratados. So the name Gatorade comes from the name of the Florida football team, the Gators. Então esse nome Gatorade vem dessa equipe da Flórida, os Gators. Now that you know that, I hope your life is complete. Agora que vocês sabem disso, eu espero que a vida de vocês se torne completa. So, I challenge the students at the university. Então eu desafiei os estudantes da universidade. I want you to chant Hare Krishna for 5 minutes for 7 days. Eu quero que vocês cantem Hare Krishna por 5 minutos during 5 days? For 7 days. Por 7 dias, 5 minutos durante uma semana. And then I want you to chant Go Gators for 7 days for 5 minutes. E eu quero que vocês cantem Go Gators, né? Vai Gators, durante uma semana também, 5 minutos por dia. None of the students can chant Go Gators for 5 minutes for 7 days. Nenhum deles conseguiu cantar Go Gators por 5 minutos por dia durante uma semana. Interestingly enough, none of the students can chant Hare Krishna for 5 minutes for 7 days because they go more than 5 minutes.
E de forma tão interessante, a gente pode afirmar que o que aconteceu foi que eles não conseguiram cantar Hare Krishna durante 5 minutos porque eles queriam cantar mais do que 5 minutos durante aquela uma semana. So this is scientific experiment. Então isso é um experimento científico. One devotee did his master's thesis developing a method of calculating the modes of nature. Então, um devoto teve a sua tese intitulada Um método de calcular, a method to measure the modes of nature. Um método de calcular os modos da natureza. Just like we have in psychology the Myers-Briggs method of determining psychological profile. Como temos um método de calcular o perfil psicológico. Yep. And then he did his dissertation for PhD, showing that if you chant Hare Krishna, it improves your modes of nature. You move up, tamas, rajas, sattvic. Então, ele conseguiu concluir na sua dissertação do PhD que cantar Hare Krishna elevava o modo da natureza de Rajas para Sattvic. If you chant Go Gators, there's no change. E se você cantasse Go Gators, não teria mudança, né? This work has been reproduced many times. This work? Yeah. These studies have been reproduced. E esses estudos foram reproduzidos muitas vezes. And published in significant peer-reviewed journals. E foram publicados em periódicos bem relevantes. So Krishna consciousness is scientific. Here's one example. Então, a consciência de Krishna é científica. Esse é um exemplo. The problem is that all science has metaphysical assumptions. O problema é que todas as ciências têm assumptions, metaphysical principles. deduções, assim, princípios metafísicos. But the principles are often unstated. Mas os princípios are often often not enunciated, not given. Mas geralmente eles não são mostrados, esses princípios, assim, essas presunções, de certa forma. The Bhaktivedanta Institute combines both physics and metaphysics. Então, o estudo Bhaktivedanta, ele combina ambas, a ciência e a metafísica. Science and philosophy. Ciência e filosofia. Okay. I noticed there's some questions in the chat also. Essas perguntas no chat. These are not questions for the interview. Oh, okay. Those are others. Okay. Okay. I want to add that Ramcharita and I have now worked together for a few years. E agora eu e o Ramacharita estamos trabalhando juntos por alguns anos. He is a friend and an excellent philosopher. Ele é um amigo e um excelente filósofo. Yeah, and I am proud to work with him. E eu estou orgulhoso de trabalhar com ele. And I hope I embarrassed you sufficiently. I hope I have embarrassed Ramcharita sufficiently. E eu espero que eu tenha deixado ele suficientemente embaraçado. See? Veja só. Okay. Ramcharita Prabhu, you want me to say more on that topic, or did I give enough? Você quer que eu fale mais sobre isso? It's enough? Acho que a conexão dele... Não, voltou. Yeah, my connection is not very good today. I don't know why.
Thank you very much. I'm satisfied. Eu disse a ele que ele perguntou se a resposta tinha sido boa o suficiente. Eu disse que sim. Eu acho que agora tem I think Srijamuna has a question for you. Oh, good. Querido Brahmatirtha, muito obrigado por estar aqui conosco. O senhor fez perguntas muito relevantes a Srila Prabhupada em 1972, que acabaram gerando um livro muito famoso e muito distribuído, chamado Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas. No Brasil, ele está agora com um novo título, O Propósito da Vida, a História de um Buscador. Gostaria que o senhor falasse sobre o impacto que as respostas de Srila Prabhupada tiveram na sua vida naquele momento. E que perguntas o senhor faria a Prabhupada hoje? So, I understood half of it, but best you translate. Então, a Mataji perguntou, she's asking that you made very relevant questions for Prabhupada, which later became a book called Perfect Questions, Perfect Answers. And then which other questions would you add to those questions? Would you ask different ones or add any nowadays? That's a very good and difficult question. Essa é uma boa pergunta e difícil também. I'm sorry, but because she also asked, and this she added now because we had the questions written. She also asked the impact that the answers had in your life. Yeah, two questions: the impact and what would you add? Yeah. Let me answer the second part first and the first part second. Então eu vou responder a primeira parte depois e a segunda parte primeiro. I was with Prabhupada in his Bhajan Kutir. Eu estava com Prabhupada no seu Bhajan Kutir. I'm bringing up a share screen for a moment. Just one moment, I'll bring it up. Vou compartilhar uma coisa aqui na tela. Um momentinho. Here it is. Okay, now I'll bring it up. When I went to Mayapur, the only building in Mayapur was the Bhajan Kutir. Quando eu fui a Mayapur, a única construção que tinha lá era esse Bhajan Kutir. There was a men's tent and a women's tent and a pandal tent. Tinha como se fosse uma tenda para homens, uma para mulheres e um pandal, um local coberto assim de No shops. Não haviam lojas. Maybe 60 or 70 devotees. Talvez uns 60, 70 devotos. One guest. Um visitante. Me. Eu. And so Prabhupada kept me in that hut all day to protect me. Então Prabhupada me manteve naquela casinha sempre para me proteger. All the devotees were very young. Todos os devotos eram muito jovens. And they were very enthusiastic. E eles eram muito entusiastas. They wanted to preach. Eles queriam pregar. And there was one person to preach to. E só tinha uma pessoa para pregar. Para quem pregar? Eu. So, Prabhupada protected me. Então, Prabhupada me protegeu. After speaking many hours with Prabhupada, it became the evening. And that evening, it was the Gaur Purnima full moon. E a gente ficou conversando por algumas horas, e então veio a noite. E aquela noite era a noite de Gaura Purnima, da lua cheia. The wonderful Yamuna,
who sings the Govinda prayers. Can you repeat, please? Sorry. Yes, the wonderful Yamuna, who sings the Govinda prayers every morning. A maravilhosa Yamuna, que canta as canções do Govinda toda manhã, came to me with tears in her eyes, veio até mim com lágrimas nos seus olhos, glowing in the moonlight, é, shining in the moonlight. brilhando com a luz do luar. She said, "You are so fortunate to have all this time with Prabhupada." Ela disse, você tem tanta sorte, você é tão afortunado de estar todo esse tempo com Prabhupada. All day, Prabhupada is only talking to you. O dia inteiro ele fica só conversando com você. You are so lucky. Você é muito sortudo. So then she left. Então ela saiu. And I went behind the pandal tent into the rice field. Então eu fui num campo de arroz que tinha atrás daquele pandal And started crying. e comecei a chorar. Before that time, I was speaking hypothetically with Prabhupada. Antes daquele momento, eu conversava hipoteticamente, coisas hipotéticas com Prabhupada. Then I realized that it's becoming about me. Então eu me dei conta que aquilo estava sendo muito relacionado comigo mesmo. So the next morning, Prabhupada calls me into his room. Então na manhã seguinte, Prabhupada me chamou para o quarto dele. I said to him, I have to leave now to go back to my teaching because I was a teacher in India. E eu disse para ele, eu tenho que voltar a dar aulas porque eu era um professor na Índia. I did not have a boss, so I really could stay or go as I like. Eu não tinha patrão, então eu até podia ficar lá quanto eu quisesse. But I got scared, so I said to Prabhupada, I have to leave. Mas eu estava temeroso, então eu falei para ele, eu tenho que ir. I didn't want to be a devotee, I just wanted to learn. Eu não queria ser um devoto, só queria aprender. So Prabhupada said, do not talk L-E-A-V-E, talk L-I-V-E, and spelled the words. Então Prabhupada disse, he said, don't talk L E-A-V-E, leave, talk Leave. L-I-V-E, live, and he spelled Então, it. Prabhupada disse, não fale L-E-A-V-E, que seria live, sair. Fale L-I-V-E, que seria live, morar, ficar. So I said, you want me to stay? E eu disse, você quer que eu fique? He said, yes. And I said, okay. Ele disse sim, então eu disse ok. And then he said the most magic words to me possible. Então ele disse as palavras mais mágicas possíveis para mim. Anybody who has a dog will understand these words. Todo mundo que tiver um cachorro vai entender essas palavras. He said to me, good boy. Ele disse para mim, bom garoto. Then I knew I was his dog. Então eu sabia que eu era o cachorrinho dele. So that's when my heart changed. Então foi aí que o meu coração mudou. Then after that, the questions were much more personal. Então depois disso as questões ficaram muito mais pessoais. If I could sit with Prabhupada again, Se eu pudesse me sentar com Prabhupada novamente, I would ask him questions about science and religion. eu iria perguntar perguntas sobre ciência e religião. I would ask him, where do we find out those things that Prabhupada doesn't know? E eu iria perguntar, onde é que a gente acha as coisas que Prabhupada não sabe? Prabhupada said to me, I don't know everything. E Prabhupada falou para mim, eu não sei tudo. He was actually quite humble about matters. Ele era, na verdade, humilde em relação às coisas. He said his perfection was to give the message unchanged.
Ele disse que a perfeição dele era dar a mensagem sem modificação, intacta. So I would ask Prabhupada, help me understand the difference between principles and details of devotional service. Eu perguntaria a Prabhupada, me ajude a entender a diferença de princípios e de detalhes no serviço devocional. So that's what I would ask. É isso que eu perguntaria. Muito obrigada. Adorei sua resposta. Thank you very much. I love your answer. Thank you. Thank you very much. So we have here a question by Alessandra Alleluia. She asks you to tell more about other scientific studies, and I will take advantage of this and ask you to tell us a bit about the activities of the Bhaktivedanta Institute, both past, present, and future. Okay. Então, eu aproveitei aqui uma pergunta da Alessandra Aleluia. Ela pediu para Brahmatirtha nos falar mais sobre outros estudos científicos. Então, aproveitando dessa pergunta, eu pedi para ele falar um pouco sobre as atividades do Instituto Bhaktivedanta, tanto em relação ao passado, presente e futuro. So you're asking about the future of the BI. I'm sorry, desculpa. Pode falar para mim, desculpa eu. Não, você pode traduzir. Então ele está falando. Você quer saber sobre o futuro também do Instituto Bhaktivedanta? Yeah, because I think people who are watching, perhaps they'd like to know, they're curious about what the Bhaktivedanta Institute is, what it does, what it did, and what the future projects are. Então eu respondi a pergunta dele dizendo que talvez as pessoas que estejam ouvindo, né, estejam curiosas para saber o que é o Instituto Bhaktivedanta, quais são as atividades que são desenvolvidas lá e as atividades que foram feitas e os projetos para o futuro. Agora eu vou compartilhar uma tela que ele mandou aqui. Okay. All right. Okay. Let's see. Is a picture showing up? Yes, now it is. It wasn't for a moment on my screen. We did a science conference in almost 2 years ago called Consciousness in Science. Tivemos essa conferência chamada Consciência na Ciência, há uns 2 anos atrás. If you look in the upper right-hand corner, you'll see a very handsome Brazilian. Se vocês olharem na direita, em cima, vocês vão ver um brasileiro muito bonito. Ramcharita. Que é o Ramacharita. Yes. We invited devotee scholars from all over the world to come. Nós convidamos devotos eruditos de todo mundo para participar. In 1975, Prabhupada did the same thing. E em 75, Prabhupada fez a mesma coisa. And when he did, I'll show you what happened. E quando ele fez isso, vou mostrar para vocês o que aconteceu. In 1977, 5 of us, that's all there were, presented in Vrindavan, October 1977, we presented. Em outubro de 77, nós fizemos apresentações em Vrindavana. The first international conference on life comes from life. Na primeira conferência internacional de A Vida Vem da Vida. That's me in the center. Sou eu ali no centro. This is called Changing Body Exhibit. Isso se chama exibir a mudança do corpo. As On the mudanças right is Sariputta. Na direita é Sariputta. On the left, Swarup Damodar Maharaj. What's his name, sorry? Swarup Damodar. Swarupa Damodara Maharaj, na esquerda. And Gyana and Madhava. Gyana e Madhava.
I'm the only one left who's still alive and in ISKCON. Eu sou the only one who is still alive? Still alive and in ISKCON. Ah, é in ISKCON. Eu sou o único que está na ISKCON e vivo ainda. You can see that when Prabhupada asked for his scientists, we only had a few of us. Now we have so many. Então a gente pode perceber que quando o Prabhupada chamou os cientistas assim devotos, só tinham alguns, mas agora a gente tem muitos. And we have devotees working in philosophy, Temos devotos trabalhando com filosofia, cosmology, com cosmologia, ecology, com ecologia, consciousness, com consciência and other subjects. e outras matérias. Recently, we obtained a new headquarters. Recentemente a gente comprou mais um espaço, assim, uma filial, digamos assim. This is our new headquarters in Gainesville, Florida. E essa vai ser a nova sede na Flórida, do Instituto Bhaktivedanta. Through a grant from Acharya Dev, we were able to buy this house. Through a charity, you were able to buy this house. From a grant from Hridayananda Maharaj, we were able to buy the house. Através de Hridayananda Maharaj, nós conseguimos adquirir essa casa. It used to be the house of the president of the university. Ela costumava ser a casa do presidente da universidade. Very prestigious. Muito prestigiada. Essa vai ser a sede. Ok. Então, vamos a outra pergunta. Aproveitando. This is the house. Essa é a casa por dentro. It's quite nice. É bem legal. In this house, we will begin with a library of over 3,000 books. Nessa casa, a gente vai ter uma biblioteca de mais de 3.000 livros. Professors from the university who are old Os professores de universidades, que são mais idosos, love what we're doing estão amando o que a gente está fazendo. and are donating their libraries to us. E estão até doando a biblioteca deles para nós. We also have a devotional collection of 2,000 books, Temos uma coleção devocional de 2.000 livros, including original Bhaktivinoda Thakur editions. incluindo escritos originais de Bhaktivinoda Thakura. You're all, wait a minute. This will be a place where researchers can come, study, and write books on science and religion. Esse vai ser um lugar onde os devotos e as pessoas em geral poderão vir e escrever livros sobre ciência e religião. Any of you who are nerds are invited to come. Qualquer um que seja um nerd está convidado a ir. Okay. The future of the Institute is that we will research and write books. Então, o futuro do Instituto é que a gente vai pesquisar e escrever livros. We're working on 5 books now, Estamos trabalhando agora em 5 livros, including one by Ramcharita. incluindo um do Prabhu Ramacharita. It's a lot of work. É bastante trabalho. Okay, I think I answered that question. If not, let me know. Acho que respondi. Se não respondi, me fale. Sure, of course. Ok. Então, a próxima pergunta, aproveitando já o gancho aí,
existe alguma relação ou cooperação entre o Instituto Bhaktivedanta e o Krishna West? So, is there any connection between Krishna West and the Bhaktivedanta Institute? Yes. Any relationship or cooperation? Yes. The intent, Prabhupada, in his pranam prayer, No Pranama de Prabhupada, Paschatad Desatadine, Paschatya Deshatarine, I've come to save the West. eu vim para salvar o Ocidente, é dito. Unfortunately, many temples now have come to save the Indians, To save. save the people from India. Então agora muitos templos, infelizmente, eles querem assim proteger mais os indianos, Especially in America. especialmente nos Estados Unidos. Prabhupada said the Indians are our best friends. Prabhupada diz que os indianos são nossos melhores amigos. They are one step from Krishna, Eles estão a um passo de Krishna, facing the wrong direction. olhando para a direção errada. And he said the Americans at that time E ele diz que os americanos, naquela época, were 10 steps from Krishna, estão a uns 10 passos de Krishna facing the right direction. e olhando para a direção correta. So the Indians are here to help our mission. Então os indianos estão aqui para ajudar a nossa missão. When Prabhupada went back to Vrindavan with his American disciples, Quando Prabhupada voltou a Vrindavana com seus discípulos americanos, it was a miracle the Brijabasis could never imagine. era um milagre que os Brajabasis não podiam nunca ter imaginado aquilo. And the first words Prabhupada said, I did not go to the West to make Hindus. E a primeira coisa que Prabhupada falou foi: eu não fui ao Ocidente para transformar as pessoas em hindus. Prabhupada intended ISKCON to be non-sectarian. Prabhupada pretendia que a ISKCON fosse não sectária. Similarly, the BI is not sectarian. De forma similar, o Instituto Bhaktivedanta não é sectário. So our missions overlap in many ways. Então as nossas missões, elas são abrangidas assim de muitas maneiras. Both of our missions are intended to appeal to the intelligent class. As nossas missões incluem abranger as pessoas da classe intelectual também. So we are very compatible. Então somos bem compatíveis. At the new Bhaktivedanta Institute house, we will do Krishna West programs too. Nessa nova casa do Instituto Bhaktivedanta vai ter também programas Krishna West. Okay. É isso? Isso, muito obrigada. Thank you very much. Okay, all right. So I'm going to ask a question here. Então, vou fazer uma pergunta. E a Lia Vogas, ela mandou não só uma, mas 5 perguntas, pedindo desculpas pela quantidade e perguntas bem interessantes. Então, eu vou ler 2 e vou tentar, em cima delas, elaborar alguma coisa. Então, a primeira pergunta que eu vou mencionar é a seguinte: como conciliar teorias bem consolidadas da ciência, como a evolução, por exemplo, com a nossa filosofia? Como falar sobre esse assunto e outros assuntos delicados de uma maneira inteligente e respeitosa? E a outra pergunta: qual a importância de um diálogo respeitoso com a comunidade científica para o movimento de Srila Prabhupada? So, Lia Vogas, Brahmatirtha Prabhu, she's a big fan of you, and she asked a lot of questions. She apologized for the quantity of questions, and I picked 2 of them, very interesting questions. I read them, I'm going to read them now in English. The first one: how to conciliate theories
scientific theories, accepted scientific theories like the theory of evolution, with our philosophy, and how to talk about these issues, which are perhaps delicate issues, in an intelligent and respectful manner. And the other question is, what's the importance of a respectful dialogue with the scientific community for our movement? So I would ask, based on those two questions, because these are questions very, very interesting, which I perhaps mentioned in my first questions, that many people, and Prabhupada is included in those people, see an incompatibility between some scientific theories like the theory of evolution and our worldview. And it's the importance of trying to show, I don't know if this is really, and if not true, how to, in order to establish, so that we can establish a kind of dialogue with the scientific community, and why that dialogue is important, as Leah mentioned. But I have to translate the second part in Portuguese, because I mentioned just Leah's questions. Então, a partir dessas perguntas da Leah, eu falei para ele que, de fato, né, muitas pessoas, aparentemente Prabhupada se inclui entre elas, veem uma certa incompatibilidade entre algumas teorias científicas, como a teoria da evolução, e nossa visão de mundo. Né? Então, o que fazer para... como reagir diante disso, mudar esse estado de coisas, mostrar que não são de fato incompatíveis, ou algo próximo disso. E segundo, né, considerando essa controvérsia, digamos assim, como lidar com a comunidade científica, supondo, como Lia pergunta, que um diálogo com a comunidade científica é importante. I hope I was clear. Yeah. If not, let me know. I think that's a very important question. Eu acho que é uma pergunta muito importante. The answer is a little complicated. A resposta é um pouco complicada. I'll try to make it brief. Vou tentar resumir. Swarup Damodar Maharaj was very expert at cultivating scientists, even Nobel laureates. Even Nobel... Nobel warriors. Prize winners. Yeah, Nobel Prize winners. Então, o Swarupa Damodar Maharaj, ele era muito perito em cultivar cientistas, até ganhadores de prêmio Nobel. Prabhupada said, these scientists are proud. Prabhupada disse que esses cientistas são orgulhosos. And he said, because they've done a lot of things. Porque eles fizeram muitas coisas. And they have something to be proud about. E eles têm algo do que se orgulhar. So treat them with respect. Então trate-os com respeito. So at the Bhaktivedanta Institute, we treat the scientists with respect. Então no Instituto Bhaktivedanta nós tratamos os cientistas com respeito. Some devotees think we should put our boot in their face. Alguns devotos acham que a gente deve, assim, entre aspas, botar a bota na cara deles, né? Afastá-los, né? Chutá-los. Prabhupada said, only when they say that life comes from matter. E Prabhupada disse, somente quando eles falarem que a vida vem da matéria. The book Life Comes from Life is no longer being published by the BBT. O livro A Vida Vem da Vida não está mais sendo publicado pela BBT. Because it is not what Prabhupada actually said. Porque não é, na verdade, o que Prabhupada disse. The book conveys Prabhupada as smashing the scientist. O livro mostra Prabhupada como se ele estivesse assim destruindo com os cientistas. He did a little smashing. Ele fez um pouco disso.
but not that much. mas não tanto quanto é mostrado lá. The conversations were first translated into German. As conversas foram primeiramente traduzidas para o alemão. The German translator made Prabhupada's comments much stronger than they actually were. Os tradutores do alemão colocaram Prabhupada assim de uma maneira muito mais enfática, assim, muito mais forte do que ele realmente falou. Né? Strangely, the English edition was translated back from German. E de forma estranha, a edição inglesa foi traduzida de volta para o alemão, which is very strange because the conversation was originally in English. o que é estranho, porque na verdade a conversa foi originalmente em inglês. So we will arrange for the book to be reprinted correctly. Então nós estamos arranjando para fazer com que o livro seja novamente publicado de forma correta. There is not 5 words in a row in the book that are actually what Prabhupada said. Não tem uma sequência de nem 5 palavras seguidas que seja o que Prabhupada realmente disse. A devotee who's a PhD in the history of science E um devoto que é PhD em História da Ciência has studied this in detail, estudou esse livro em detalhes. and his paper has been accepted by the BBT as correct. E o artigo dele foi aceito pela BBT como sendo correto. So devotees sometimes have the wrong conception of how Prabhupada dealt with scientists. Então, às vezes, os devotos têm uma concepção errada de como Prabhupada lidava com a ciência. I am a geologist. Eu sou um geólogo. So evolution is an area I look at. Então, a evolução é uma área com a qual eu trabalho. We don't know the answers. Nós não sabemos as respostas. We do know that for evolution to occur, there needs to be an input of information. O que nós sabemos é que para a evolução acontecer é necessária um input. A gente fala input em português também, né? Input de informação. To counteract the entropy. To counteract the? Entropy, E-N-T-R-O-P-Y. I don't know, it's a science term. To counteract the tendency towards chaos. Para ir contra o caos, né? Alguma forma de organização, assim, é necessária. This is very difficult to translate, I know. É difícil de traduzir, que é um termo da ciência. Very difficult. So where does this information come from in evolution? Então, onde que essa informação vem na evolução? We plan to demonstrate it can only come from consciousness. A gente tenta demonstrar que isso só pode vir da consciência. Evolution is a complex issue. A evolução é um assunto complicado. It tends to be oversimplified by both the supporters and opponents. Ela tende a ser super simplificada, né? Mais do que o normal, tanto por um lado quanto pelo outro, os pró e os contra. Some places in Shastra even support evolution. Some places in Shastra support evolution. Em alguns locais dos Shastras, eles apoiam a evolução. Other places in Shastra oppose evolution. E em outros locais, eles são opostos à evolução. This is one of the most interesting areas for the Institute. Essa é uma das áreas mais interessantes no Instituto.
We will be publishing on this in a few years. Vamos estar publicando sobre isso em alguns anos. I'm sorry I can't give a more definitive answer. Eu sinto muito por não dar uma resposta mais definitiva, Because we're still studying. porque estamos ainda estudando. That's great, Prabhu. Very informative. Okay. Thank you very much. Muito informativa a resposta dele, eu disse. Ok. Então, vou fazer uma pergunta aqui do Face, da Lilesari. Vemos Pode frequentemente no Pode Vemos fazer por frequentemente. partes, Por partes, ok. Vemos frequentemente no movimento de consciência de Krishna. So it's a question from Facebook from a devotee called Lileshwari Mataji. So we see frequently in our Krishna consciousness movement A ideia é que os devotos não devem ir para a faculdade. the idea that devotees shouldn't be going to university. E também vemos algumas citações de Prabhupada sobre o perigo deste ambiente. And we read some statements of Prabhupada saying about the danger of this environment. Mas também sabemos que Prabhupada queria que estabelecêssemos o Varnashram. But we also know that Prabhupada would like that we established Varnashram. E isso significa, em certo sentido, And it means, in some senses, expandir a consciência de Krishna a todos os diferentes segmentos da sociedade. to expand Krishna consciousness, to spread Krishna consciousness to all the segments, all the parts of society. E devemos dar o exemplo de que é possível estar consciente de Krishna. And we should be giving the example that it's possible that we are Krishna conscious. Então, acredito que ela queira que ele comente sobre isso. So could you comment about that? Prabhupada told several devotees to study at the university. Several devotees, Yes. Prabhupada, Including Haridayananda Maharaj, Garuda, Rabindra Sarup, among então, others. Prabhupada pediu a vários devotos que eles estudassem, que eles fossem à universidade, incluindo Hridayananda Maharaj e muitos outros. And me. E eu. Yes. So, one man's food is another man's poison. Então, o que é comida para um é veneno para outro. When the movement was young, everyone was under 30 years old. Quando o movimento era jovem, todo mundo tinha menos de 30 anos. It takes a lot of maturity to study in the university and stay Krishna conscious. Exige muita maturidade de uma pessoa para ela conseguir estudar na universidade e se manter consciente de Krishna. So in the early days, Prabhupada discouraged for some and encouraged for others. Então, naquela época inicial do movimento, Prabhupada encorajou alguns a estudar, mas desencorajou outros. When I was a devotee, there was a bunch of children and one mature person, Prabhupada. Então, quando eu estava no movimento no início, era como se fossem várias crianças e uma só pessoa madura, que era Prabhupada. Now there's so many senior people who have life experience. E agora tem muitas pessoas seniores que têm experiência de vida. So Prabhupada's warning is applicable to some people. Então, esse aviso de Prabhupada, assim, esse lembrete, ele é aplicável a algumas pessoas. And just like when Prabhupada was with us, is not applicable to everyone. E assim como quando Prabhupada estava conosco, a gente vê que não é aplicável a outras. We now have good association for devotees who are in the university. Nós agora temos boa associação de devotos que vão à universidade. I moderate a private conference on the internet for devotees who are in the university.
eu fui moderador de uma conferência pela internet com devotos que vão à universidade. So they can have good association. Para eles terem boa associação. The Bhaktivedanta Institute is intended to give good association for those who have PhDs. Um dos objetivos do Instituto Bhaktivedanta é dar boa associação a esses devotos que são estudantes, PhD, etc. In the early days of the movement, there was very little association with other scholars. No início do movimento, tinha pouca possibilidade de associação com outros eruditos, assim. Okay. You're muted. Tá sem microfone, Prabhu. Ok, desculpa. Sorry. Thank you for that. Então, vou fazer uma pergunta, tá bom? Que faz referência ao comentário de Srila Prabhupada ao verso 3 do capítulo 3, né? Tanto um verso quanto um comentário muito famoso. É nesse comentário da Gita que Srila Prabhupada diz que que religião sem filosofia é sentimentalismo e, por vezes, fanatismo. Então, isso pode ser entendido de várias formas. E, de um ponto de vista histórico, né, a gente sabe que esse aspecto filosófico, ele só acontece dentro de uma instituição religiosa se essa instituição tem uma classe intelectual forte e atuante dentro da religião. E Brahmatirtha, ele tem sido um dos precursores, em um certo sentido, da consolidação de uma classe intelectual dentro da ISKCON. Ele mencionou essa lista que ele modera, que é chamada de VAST, Vaishnava Advanced Studies. É uma lista de discussão dentro da internet que aglutina vários acadêmicos e estudantes da ISKCON. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para ele. Se nós podemos dizer que hoje a ISKCON tem uma classe intelectual, e em caso positivo, qual a influência que essa classe intelectual tem na ISKCON, na sociedade como um todo? Porque muitas pessoas têm a visão de que existe um certo anti-intelectualismo dentro da ISKCON. Então, eu vou perguntar como é que ele vê isso. Prabhu, I refer to Prabhupada's commentary on verse 3 of chapter 3 of the Gita, where he says that religion without philosophy is sentimentalism and sometimes fanatism. And of course, there are a lot of imports of that, but perhaps we can say that from a historical perspective and from the perspective of religions seen as institutions, in order for a religion to have, let's say, philosophy, we have to have a class of scholars which are active and which has some influence in the religion or in the religion. So I ask you then three questions. First, because we know that you have played a very important role on that. You moderate this wonderful list, VAST. The first time that I think the first time that I wrote to Srila Charadeva, I was doing my masters, and he immediately included me on VAST. It was like the next week, something like that. So I've been on VAST for the past more than 20 years, something like that, and I have learned a lot. But my three questions are: first, do you think that nowadays we have a class, a group of scholars in ISKCON? And I think you would say yes. But I think the most important question is this community of scholars, they have some positive influence in the society in general? I'm speaking about ISKCON. Because many people feel that there is a kind of anti-intellectualism. I don't know if that's the proper way to say. It is. In English. In ISKCON, that ISKCON scholars, they are not people. We usually don't listen to them. So I'd like very much to hear from you about that. Okay. The question is,
can ISKCON be anti-intellectual? Então a pergunta seria: a ISKCON pode ser anti-intelectual? Yes. Sim. Okay, next question. Okay, but I'll say some more. Próxima pergunta. Não, vou comentar Rupa mais. Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu says, Então, Rupa Goswami no Bhakti Rasamrita Sindhu diz: we need to distinguish the principles of devotional service from the details. temos que distinguir os princípios do serviço devocional dos detalhes. The Kanishtas, the beginning devotees, Os kanistadikaris, os devotos iniciantes, often mix up details and principles. geralmente confundem os detalhes com os princípios. For example, Prabhupada said many times, it makes little difference what we wear. Prabhupada disse, por exemplo, muitas vezes: faz pouca diferença o que a gente veste. Yet, some devotees think it's the most important thing. E ainda assim, alguns devotos acham que isso é a coisa mais importante. But it is a detail, not a principle. Mas é um detalhe, não um princípio. So, one of the goals of the Bhaktivedanta Institute Então, um dos objetivos do Instituto Bhaktivedanta is to help raise the intellectual standard of ISKCON. é ajudar a aumentar, a melhorar o padrão intelectual da ISKCON. In order to do that, E para fazer isso, we cannot be proud. não podemos ficar orgulhosos. We must see ourselves as servant of the society. Devemos ver, enxergar a nós mesmos como servos da sociedade. The example is given for Varnashram. O exemplo dado pelo Varnashram, The head are the Brahmins, eles têm os brahmanas, the arms are the Kshatriyas, que são a cabeça, e os kshatriyas são os braços, the belly is a Vaishya, a cintura são os vaishyas, and the feet are the Sudra. e os pés são os shudras. They're all important. Eles são todos importantes. Spiritual society means all parts cooperate. Uma sociedade espiritual significa que todas as partes cooperam. What has ruined India? What has ruined India? Ruined India. E isso arruinou a Índia. Beginning with Shringi in the Bhagavatam, Começando com Shringi no Srimad Bhagavatam. is unqualified people, unqualified, As pessoas não qualificadas assuming the role of Brahmins, assumindo o papel que era para ser feito pelos brahmanas, though they have no brain. apesar de não ter cabeça para isso. Yeah. So, Prabhupada wanted ISKCON to appeal to the intelligent class. Então, Prabhupada queria que a ISKCON se relacionasse com a classe intelectual. Some of the very important programs Prabhupada did Alguns programas muito importantes que Prabhupada fez were the Library Party, foi o grupo de biblioteca, getting his books into the libraries, colocando os livros dele nas bibliotecas, the Bhaktivedanta Institute, o Instituto Bhaktivedanta, the BBT. a BBT. All of these were intended for intelligent people. Então, pretendia-se que todos esses institutos fossem direcionados a pessoas intelligent people, Yes. a pessoas inteligentes. Fanaticism is very dangerous. O fanatismo é muito perigoso. It means no brain. Significa não ter noção. I'm sorry if I'm speaking strongly, but it's the truth. Eu sinto muito se eu estiver falando de forma muito forte, mas é a verdade. And I'm quoting from
Bhagavad Gita 3.3. E eu estou citando o Bhagavad Gita 3.3. Okay. Does that answer the question? Respondi a pergunta? Okay. Yeah, thank you very much. I think Jamuna has a last question. Eu acho que Jamuna, ela tem uma Go for última pergunta. Ok. Então, tem um pedido aqui da Lia, que ela gostaria de ver o artigo em que o devoto fala sobre a atitude de Prabhupada em relação aos cientistas. There's a devotee who is asking to check the paper where the paper that this devotee wrote about the Life comes from life? A atitude de Prabhupada em relação aos cientistas. About the attitude of Prabhupada regarding scientists, towards scientists. Well, Aquele que o Prabhupada estava falando antes, Mataji? Isso, aquele que ele estava falando antes. Ela agradeceu as respostas, foi uma pessoa que perguntou anteriormente e está vendo se ela poderia ter acesso a esse artigo, onde ela poderia encontrá-lo. The paper that you were talking about before, so she would like to read where she can get it. Write me. Ela pode escrever para ele. Ok. E nesse gancho mesmo tem uma pergunta aqui do Eduardo que fala assim: quais os melhores canais, site, e-mail, etc. So another question is, which are the best channels, like websites, emails? Para acompanhar o trabalho científico. To check the scientific work. Okay, can I put it in a chat? Yes, so we can give him later. We can send it to him later. Yeah, I'll put in the chat here. The BI website, I'll put it in. Então eu vou colocar aqui no chat alguns websites para ser passado para as pessoas no chat. My email, so it's in the chat. So we can put these in public? Yeah, that's fine. Yeah? Então a gente pode compartilhar essas informações no chat do Facebook? Yeah. Mataji tinha terminado a pergunta ou não? Não, mas já respondeu. Vou voltar lá era só para. Era basicamente isso em que como está sendo divulgado, então ela ficou respondida. Okay, so that's it. She just wanted the information where they can get those information, so the website is fine. Sri Jamuna asked very good questions. Sri Yamuna pergunta perguntas muito boas. Perfect questions. Perguntas perfeitas. Não são só minhas, falo. Mas obrigada. Ok, muitíssimo obrigado, Brahmatirtha Prabhu, pela sua participação. Nós vamos ter que encerrar agora. Thank you very much, Brahmatirtha Prabhu. We have to finish now. We appreciate very much that you are with us. It's really an honor. Então, nós apreciamos bastante o fato dele estar conosco, ter conversado conosco. Realmente foi uma honra. E um pequeno aviso, a próxima pessoa a ser entrevistada por nós, aqui do Entrevistas e Razão, vai ser Dhanvantari Swami, mais ou menos daqui a 2 semanas. A gente vai divulgar muito em breve. So the next person we will interview will be Dhanvantari Swami. We are going to talk about education in ISKCON. Yeah, he's wonderful. He's a wonderful devotee. Old friend, he's wonderful. Yeah. Ele é um devoto maravilhoso. Yeah. Ok, muito obrigado a todos e a todas que assistiram. Obrigado à Ecanista Érica por ter nos ajudado, imprescindível ajuda com a tradução. E, obviamente, muito obrigado mais uma vez a Brahmatirtha Prabhu. Então, tenham todos um excelente sábado. Thank you very much.